Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo essa aula. Meu nome é Eduardo, eu sou médico, tenho residência em clínica médica, residência em pneumologia, trabalho em terapia intensiva e sou professor nas faculdades, em duas faculdades aqui no sul de Minas e no norte de São Paulo. Então, essa aula, ela é uma aula sobre a avaliação semiológica do paciente com febre, né? A gente vai descrever aqui as características semiológicas da febre, como que a gente avalia o quadro febril do nosso paciente, como que a febre se desenvolve, né? Qual que é a fisiopatologia, os mecanismos da febre que são muito importantes para entender o objetivo final dessa aula, que é você sacar quais que são as principais causas da febre, né? As principais referências aqui são três referências semiológicas que eu uso muito. Então, aqui a gente tem uma mistura do Porto, do livro do Mário Lopes e do livro da Isabela Bensenhor, que é um livro de semiologia, que infelizmente é um pouquinho deixado de lado em relação aos outros dois, mas que é um livro muito bom, né? Então, dito isso, vamos lá para a nossa aula, então. Então, primeira coisa, para a gente entender da febre, a gente precisa entender como que acontece a regulação da temperatura corporal em situações fisiológicas e também em situações patológicas, né? Então, primeira coisa que eu quero chamar a atenção é qual que é a nossa temperatura corpórea normal. E aí, a gente tem três locais clássicos de aferição, né? Hoje em dia tem outros também, mas a gente tem esses três locais clássicos. Observem isso aqui, ó. Temperatura axilar, ela oscila de 35,5 a 37 graus Celsius. A temperatura bucal de 36 a 37,4 graus Celsius. E a temperatura retal de 36 a 37,5 graus Celsius. Isso seria o fisiológico, né? Por que que a gente percebe que a temperatura retal é um pouquinho mais alta do que as outras? Porque o reto é um ambiente mais interno, né? Então, ele não faz uma troca de calor com o meio ambiente tão facilmente. Por isso, lá a temperatura é mais elevada. Depois a temperatura bucal é um pouquinho mais quente também, né, do que a temperatura axilar, por ser um ambiente fechado, vamos dizer assim. E a temperatura axilar é a mais baixa porque a gente está falando de pele que está em contato com o meio ambiente e por isso troca calor com maior facilidade. Essa é a primeira coisa que eu quero chamar a atenção. Segunda coisa que eu quero chamar a atenção é que, independente do local que a gente está aferindo a temperatura, a faixa de variação da temperatura é muito pequena, né? É por volta de 1,5 graus. Então, assim, o que que isso significa? Faça calor ou faça frio, faça chuva, faça sol, pode nevar ou você pode estar no deserto, sua temperatura corporal vai ficar nessa faixa. E por que que ela fica nessa faixa? Porque nós temos mecanismos é, muito certeiros e muito finos de regulação da temperatura corpórea, que é o que a gente vai falar, beleza? Aqui no Brasil, essas duas temperaturas aí, axilar e retal, são as que a gente mais utiliza. A retal hoje em dia é muito pouco, né? A axilar ainda é mais utilizada, mas vamos guardar essas duas aí. A temperatura bucal, ela acabou não caindo no gosto do brasileiro, né? Porque é, bom, aliás, não, nem sei por que, na verdade, né? Mas ela é muito utilizada pelos norte-americanos, né? Quando a gente olha algum personagem de filme, coisa assim, com febre lá, eles colocam termômetro na boca, né? Outro ponto que eu queria chamar a atenção é o seguinte, é que a temperatura retal, ela é um pouquinho acima do que a temperatura axilar, mas ela também tem uma faixa que a gente sabe que ela é superior em relação à temperatura axilar. E essa faixa é de meio a 0,8 graus Celsius. Ou seja, a temperatura retal, ela está acima da temperatura axilar, geralmente nesta faixa aqui. Eu quero que você guarde essa informação, porque ela vai ser útil lá no finalzinho da aula, beleza? E bom, dito isso, eu quero que você entenda então o que está envolvido nesse processo de regulação da nossa temperatura. E para falar disso, a gente tem que falar então das fontes de calor que nós temos e como que nós regulamos a nossa temperatura interna. Então, sobre as nossas fontes de calor, pô, muito fácil, né? Qual que é a nossa principal fonte de calor? É uma fonte externa, que é o Sol, né? Assim, então, o Sol é a nossa principal fonte de calor. Sem ele, a gente não consegue manter a nossa temperatura fisiológica, né? E a gente também tem como fonte externa de temperatura, de calor, desculpa, fogo, fogão, lareiras, etc., né? Que são formas que a gente utiliza para se aquecer. Então, guarda isso aí. Essa é a nossa principal fonte externa. Exposições excessivas ao sol,
fogão, lareira, etc., podem levar a quadros cetofebris, né, que a gente vai chamar de hipertermia, né? Mas, bom, essa é fácil. Agora, como que a gente regula internamente a nossa temperatura? A gente regula através do metabolismo, ou seja, através da síntese de ATP. Você já sabe isso desde o ensino médio, que o nosso metabolismo, né, para produzir energia, ele produz calor, né? Então, o processo de síntese da ATP é um processo que também sintetiza calor. E aí, quem que são os responsáveis por isso? A contração muscular, quando a gente está fazendo esforço físico, e a função hepática, quando nós estamos em repouso, beleza? Fácil, fácil, fácil. Bom, e como que nós vamos fazer, então, a regulação da temperatura? E aí, pessoal, aqui entra um dos principais responsáveis, né? Ou talvez o principal responsável pela regulação da temperatura, que seria essa estruturazinha que está aqui bem no centro do encéfalo, né? Faz parte do diencéfalo, que é o chamado tálamo. Então, guarda essa informação aí, ó. O tálamo, ele é o termostato do nosso organismo. E o que que é o termostato? O termostato vou fazer um paralelo com um ar-condicionado. Você pega o seu controle lá do ar-condicionado, marca lá que você quer a temperatura em 20 graus Celsius. O termostato do ar-condicionado é a parte lá do ar-condicionado que vai fazer de tudo para deixar o ambiente a 20 graus Celsius. Isso que é o termostato. O termostato é o centro de comando da temperatura, vamos dizer assim, beleza? Então guarda essa informação, o tálamo é esse centro de comando. É o tálamo que decide qual é a temperatura que o seu corpo vai ficar, ok? Bom, então, falando sobre esse centro talâmico da temperatura, a gente tem, então, o chamado set point, né, assim, que é a temperatura que o tálamo quer ficar. E aí, fisiologicamente, o nosso tálamo, ele deseja ficar na temperatura de 37 graus Celsius, beleza? Guarda essa informação aí. Essa temperatura é estática? Não, né? A gente pode ajustar ela conforme a necessidade do nosso organismo. Então, se a gente precisa se adaptar ao frio ou ao calor, a gente modifica essa temperatura alvo no tálamo. Quando a gente tem uma necessidade metabólica diferente, né? Quando a gente está, por exemplo, durante a atividade física, a gente sobe esse set point, a gente eleva a temperatura alvo do tálamo. Após as refeições, isso acontece as mulheres, né, no período de ovulação, isso acontece também, né? É interessante para a fecundação que a temperatura uterina seja um pouquinho acima da temperatura habitual do ser humano, né? Então, por isso, é comum que a temperatura se eleve nesse período, né? E importante saber isso aqui, a nossa temperatura ela possui uma variação circadiana, ou seja, ela não é a mesma ao longo do dia todo. E aí, isso aqui é uma coisa bem interessante. A nossa temperatura ela é mais baixa no início do dia e conforme o dia vai passando, principalmente ali no entardecer, ela naturalmente tem uma pequena ascensão, a temperatura sobe um pouco. E aqui entra uma informação importante. É a partir dessa subida natural da temperatura que nós temos que algumas doenças se aproveitam e produzem quadros febris. O principal exemplo disso aí, a tuberculose. Guarda isso que eu estou falando. A tuberculose, ela causa febre, principalmente nesse período do entardecer. Por quê? Porque ela se aproveita dessa ascensão fisiológica que a gente já tem da temperatura nesse horário, beleza? Então, guarda essa informação aí que a gente vai utilizar mais para frente. Esse padrão de febre a gente chama de febre vespertina. Bom, vamos pensar então o seguinte, né? O nosso centro talâmico decide que ele quer aquecer, né? Ele quer aumentar a temperatura corpórea. O que que ele vai fazer para isso? Então ele vai fazer, olha só, vasoconstricção periférica. Por quê? Porque se ele tira o sangue da periferia, você diminui a troca calórica, a troca de calor com o meio ambiente. E por isso você preserva o calor, então você se aquece. Ele faz a piloereção, né, que é os pelos se erguerem, né, ficar arrepiado. Por que que a gente faz isso? Isso, na verdade, é um resquício embriológico, né? Isso é um mecanismo eficaz em outros primatas, é um mecanismo eficaz de preservação de calor
nas aves, então a gente tem mais como resquício evolutivo. Porém, quem faz a piloereção é um músculo chamado músculo eretor do pelo. Então, é contração muscular, no fim das contas, que faz a ereção do pelo. E lembra do que eu falei? Contração muscular produz ATP, então produz calor também. Os calafrios, né? O que é um calafrio? Um calafrio é uma sensação anormal do frio. Então, o paciente pode estar calor, que for que ele vai sentir que ele está com frio, acompanhado geralmente de tremores, né? Então, vamos pensar? O tremor, ele é abalo muscular, é contração muscular, produz calor. E essa sensação patológica de frio, ela faz com que você busque formas de se aquecer, né? Então, faz com que você queira colocar uma coberta a mais, né? Faz com que você ligue ali um aquecedor. Então, é isso. E também, a gente, quando precisa aquecer nosso organismo, a gente também aumenta a produção do hormônio tireoidiano T4, que é um hormônio que estimula o metabolismo, logo estimula a produção de calor também. Depois, a gente tem a opção também do centro tálamo querer resfriar o seu organismo, né? Você está lá no deserto, calor de 50 graus, você quer resfriar seu organismo. O que você vai fazer? Você vai fazer uma vasodilatação periférica para trocar calor com o meio. A gente vai inibir a termogênese, né, fazendo o quê? Reduzindo o nosso metabolismo. E é por isso aqui, pessoal, que em dias muito quentes, você fica meio cozido, né? Você não quer sair de casa, você quer só ficar deitado no sofá, cozinhando, né? É por causa disso, é porque seu metabolismo ele fica reduzido, né? E quando você precisa fazer um resfriamento, você tem também o processo de sudorese. É por isso que depois de uma atividade física importante, você começa a suar. Por quê? Porque você aumentou a temperatura durante a atividade física e o suor vem ali como um mecanismo de controlar esse aumento térmico. Beleza? Bom, dito isso, agora que você entendeu como é que a gente controla a temperatura, vamos ver como é que a gente afere a temperatura, né? E aí nós temos alguns métodos de aferição. Então, os clássicos são utilizando os termômetros, né? E aí lembra que a gente só vai considerar os valores máximos de temperatura. Então, a gente coloca o termômetro digital na axila do paciente e liga ele estando na axila. Na hora que ele atingir a temperatura máxima, ele vai começar a apitar e você olha qual que é o valor, né? Isso pode demorar 10 segundos, um minuto ou mais tempo, mas ele vai apitar só na hora que ele perceber que ele estabilizou a temperatura, na hora que ele perceber que ele atingiu a temperatura máxima. E aqui a gente tem o termômetro de mercúrio, né, que hoje em dia, inclusive, é proibido em muitos lugares do Brasil, não sei se no Brasil todo. Desculpa. Então, ainda, enfim, se tem algum lugar aí, ele pode ser utilizado, né? O problema dele é que o mercúrio em si contamina o meio ambiente, então na hora que ele se quebra, a gente acaba poluindo um pouco, né? Então, por isso que ele tem o uso mais restrito hoje em dia. Ainda assim, ele vai marcar para você lá a maior temperatura que o paciente chegou, beleza? Guarda isso aí. Bom, aonde que a gente vai colocar esses termômetros? A gente vai colocar em contato direto com a mucosa, com a pele do paciente. A gente vai colocar lá no oco axilar dele, né, na axila mesmo. A gente pode colocar na cavidade oral e a gente pode colocar no reto. Então, vai depender de onde que você quiser avaliar a temperatura, beleza? E, ó, só tem uma contraindicação para essas aferições de temperatura, que seria o paciente que tem doença periorificial, tá? Então, aqui a gente tem uma fissura anal, aqui a gente tem um plicoma, que seria uma espécie de variz externa, vamos dizer assim, né? Nessas situações aqui, a gente evita de aferir a temperatura retal, justamente para não piorar a lesão que o paciente tem, né? Outra dica, não utilize o mesmo termômetro da temperatura retal na cavidade oral, né? Sim, é bom trocar, né? Não use o mesmo. Então, é isso. Ó, agora, principalmente com a pandemia, ficaram mais populares algumas outras formas de aferir temperatura. Então, a gente tem essa temperatura que é medida por infravermelho, né? A temperatura na região frontal. De um modo geral, a gente considera como faixa de normalidade a mesma faixa da temperatura axilar. Embora exista alguma dúvida sobre isso aí, tá, pessoal? Mas, por enquanto, a gente considera isso. Só para constar, na pandemia a gente vê muita gente aferindo temperatura aqui. Aqui não rola, tá? Aqui a temperatura é geralmente mais baixa
do que na axila, do que na região frontal, beleza? Aqui a gente tem uma outra forma de aferir temperatura, que seria a temperatura timpânica. A gente coloca um termômetro que vai medir a temperatura lá no tímpano do paciente. Para fins de avaliação, essa temperatura aqui, a gente considera que ela está na mesma faixa ali da temperatura bucal, beleza? Existe, eu não coloquei aqui, mas existe mais uma forma de aferir temperatura, que seria a temperatura esofágica, né? A gente colocar o termômetro lá no esôfago do paciente para medir a temperatura. E a temperatura esofágica, ela é equivalente à temperatura retal, beleza? A gente só faz isso nos pacientes que estão internados em UTI, pacientes que estão sedados. Dito isto, então a gente vai falar dos mecanismos da febre e da semiologia da febre, né? Agora sim a gente vai falar da doença em si, né? Quer dizer, do fenômeno patológico em si, né? Porque, presta atenção no que eu vou falar, isso está escrito agora nesse slide, febre não é doença. Guarda isso. Febre não é doença. Então, qual que é a definição de febre? Olha só, é uma temperatura corporal acima da normalidade, geralmente que é uma consequência de alguma patologia em evolução. Ou seja, a febre surge porque tem alguma coisa rolando por trás. Beleza? Guarda essa informação aí. Bom, como que o paciente vai desenvolver um quadro febril? Talvez esse aqui seja o slide mais importante da aula. Então, se você está meio cochilando aí, você está, sei lá, na cozinha ouvindo a aula à distância, então senta aqui na frente do slide, senta na frente da tela do seu computador ou olhe para o seu celular, presta atenção que essa é a parte mais importante, beleza? Então, olha só, tudo começa com o que a gente chama de pirógenos exógenos. Vamos pensar na palavra piros, quer dizer chama, né? Então, genos é produzir, né? Vem de gênese, né? Então, olha só, produzir a chama, produzir o calor a partir de alguma coisa que vem de fora. Então, o que é isso que eu estou falando aqui? É algum antígeno, alguma substância, algum marcador que não é natural do nosso organismo e que vai desencadear os mecanismos de produção de calor, beleza? O que a gente tem como exemplo aqui, ó? Os antígenos microbianos, talvez sejam os principais, né? Então, antígenos virais, antígenos bacterianos, antígenos de protozoários. Então, esses antígenos aqui, eles servem como um gatilho ali dos mecanismos febris. Guarda isso. Então, o nosso organismo pega isso, reconhece que isso não é normal e, a partir dali, faz o mecanismo de febre. A gente tem os imunocomplexos, né? O que são imunocomplexos? É uma junção de um anticorpo com um antígeno, não é assim? E aí essa junção está circulando ali na corrente sanguínea do nosso paciente. Então ele é um produto do nosso sistema imunológico após combater alguma coisa. Então o imunocomplexo ele serve como pirógeno exógeno, ele também desencadeia mecanismos de febre. Os próprios anticorpos, né, que a gente produz contra uma infecção, eles servem como mecanismo de febre também. E presta atenção nisso que eu vou falar, a gente tem também os chamados autoanticorpos. O que são os autoanticorpos? Eles são os anticorpos que a gente produz em doenças autoimunes. Então, você pega aí, por exemplo, uma artrite reumatoide, que é uma doença autoimune, que evolui com comprometimento articular, às vezes com fenômeno de Renault, às vezes com comprometimento pulmonar, né? Essa doença, conforme o paciente vai desenvolvendo anticorpos patológicos, anticorpos contra o próprio organismo, esses autoanticorpos, que a gente vai chamar, eles podem servir como mecanismo febril. Então, guarda aí, ó, essa é uma causa que talvez você não saiba. Doença autoimune causa febre também. Outra coisa que serve aqui, ó, são drogas. E aqui, com drogas, eu estou falando de medicações. Eu vou falar aqui principalmente dos anestésicos inalatórios. A gente tem um grupo de anestésicos, de sedativos, que são feitos de forma inalatória. Eles têm uma ação muito rápida, eles são seguros de um modo geral, mas aí eles podem desencadear mecanismos febris, inclusive mecanismos febris muito graves, que a gente vai falar mais adiante. E tem que lembrar também que alguns antibióticos, principalmente alguns antibióticos hospitalares, para falar de um só aí, vou lembrar do cefepime, eles podem causar febre também.
E aí pensa só que cenário difícil, né? O paciente está usando antibiótico para tratar uma doença infecciosa e aí ele está tendo febre. E aí, essa febre é do antibiótico? Essa febre, ela é da doença? Nem sempre é muito fácil de definir, né? E outra coisa, restos tissulares retidos. Alguma coisa que deveria ter sido eliminada fisiologicamente, mas não foi. A gente tem que lembrar aqui, então, por exemplo, de abscessos, né? O que são abscessos? São coleções de pus, são bolas de pus, né? Ali você tem resto celular, você tem resto de material necrosado. Então, isso precisa de ser eliminado para você conseguir é, enfim, voltar ao estado rígido, né? Voltar ao estado de normalidade. E aí, quando você está retendo o abscesso, isso serve como mecanismo de desencadeamento da febre. Outra coisa que a gente tem que lembrar aqui em resto tissular retido, pessoal, são restos de aborto, tá? E aí, presta atenção, uma vez que o aborto ele está em andamento, né? Ele está em curso, ele é inevitável, independente do tipo de aborto, tá? Seja ele natural, seja ele induzido, e aí, sem entrar em questões legais aqui, né? Uma vez que isso acontece, né, que o aborto já é um fato, a paciente tem que expelir completamente o aborto. Tem que expelir a placenta, tem que expelir os restos fetais. E se isso fica retido, isso pode passar, inclusive, por um processo de infecção, né? Esse resto de aborto, ele pode servir como pirógeno exógeno, beleza? Só para constar, esse termo, ele é feio, pesado, mas ele é o termo real, tá? Então, é resto de aborto que a gente fala, ok? Bom, o nosso organismo pega esses pirógenos exógenos e o que ele vai fazer? Ele vai reconhecer eles, nosso sistema imunológico vai reconhecer eles e vai produzir os chamados pirógenos endógenos. Ou seja, a gente vai passar a produzir as nossas próprias substâncias ali que vão levar ao quadro febril. E aí, quem são os nossos principais pirógenos endógenos? As citocinas, que são o quê? Que são as moléculas sinalizadoras do sistema imunológico. São as moléculas que fazem com que o nosso sistema imunológico converse entre si. E aí, presta atenção em alguns nomezinhos aqui do que eu vou falar. Ó. Interleucina, TNF, interferon, né? Olha só que coisa mais louca, pessoal. Algumas informações que a gente tira daqui. Quando eu falo de TNF, eu estou falando de fator de necrose tumoral. Percebe? Neoplasias fazem um aumento de TNF. Por isso, câncer pode cursar com febre também, beleza? Guarda essa informação que essa talvez você não sabia, tá? E fala que também, ó, interleucinas, né, são sinalizadores para comunicar os leucócitos. Existe, ainda falando sobre câncer, né? Existe um câncer que produz muito leucócito, que é a leucemia. Então, guarda aí. A leucemia pode produzir quadros febris bem importantes, pessoal, né? É muito importante você saber isso, porque essas são apresentações comuns de alguns tipos de neoplasia, beleza? Principalmente essas neoplasias hematológicas, então, ou então as doenças linfomieloproliferativas, beleza? Que são as doenças de medula óssea. Guardou? Essa é a primeira informação. Segunda informação que eu quero que você guarde aí é o seguinte: percebe que a gente, para ter febre, precisa ter um sistema imunológico íntegro? Então, alguns pacientes que não possuem esse sistema imunológico muito em dia, muito ok, eles podem não ter quadros febris, eles podem não desenvolver processos febris, mesmo estando diante, por exemplo, de uma infecção muito séria, de uma infecção muito grave. Quem que são essas pessoas? Os imunossuprimidos, né? Então, muita atenção com o paciente com HIV, um paciente que está em quimioterapia, né? Esse cara não tem um sistema imunológico eficaz. E muita atenção, pessoal, guarda aí que essa população também passa uma rasteira no médico, tá? Assim, se você bobear, você não pega um quadro infeccioso. Os idosos. Idoso, naturalmente, é imunossuprimido. Esse cara, ele pode ter quadros difíceis de você diagnosticar, por quê? Porque ele não faz febre, ele não tem citocina para produzir febre. Guardou? Informação importante. E, finalmente, a gente pega esses pirógenos endógenos, o que a gente faz com eles? A gente joga eles lá no tálamo
e aí eles vão mudar o set point do tálamo. Então, basicamente, o tálamo ele vai ficar, vou dizer assim, chapado de citocina. E ao estar chapado de citocina, ele vai mudar o set point, ele vai jogar a temperatura alvo, a meta de temperatura, lá para cima. E aí, uma vez que ele joga a meta de temperatura lá para cima, o que que ele faz para preservar a sua temperatura? Vasoconstricção, calafrio, piloereção, percebe? Então, muito bem, guarda isso aí, que isso aqui explica tudo sobre febre. Beleza? Muito bem. Dito isso, para a gente ir para a parte final, vamos falar da semiologia da febre, né? Então, o que que a gente vai perguntar para o nosso paciente? O que que a gente vai interpretar da febre do nosso paciente? Então, primeira coisa, lembrar aí da intensidade da febre, né? Qual que é o grau da febre do nosso paciente? Qual que é a temperatura dele? Isso é importante pelo seguinte, ó, presta atenção no que está aí no slide. E aqui eu estou utilizando o Porto como referência, tá? Muito cuidado que dependendo do livro que você for ler, dependendo do cenário do paciente, na enfermaria, na UTI, isso aqui modifica, tá? Então aqui eu estou falando do Porto para um paciente ambulatorial, né? Então a gente tem ali, ó, um quadro de febrícula, que seria a febre leve, aquela febre em que o paciente oscila a temperatura entre 37 e 37,5 graus Celsius. Depois a gente tem a febre moderada, 37,6 a 38,6. A febre alta, que é 38,6 graus ou mais. E a hiperpirexia, que é aquela febre acima de 41,5. Ok? Por que que a gente faz essa classificação aqui, pessoal? Porque ela te ajuda a pensar na causa da febre, na etiologia. Então, a febrícula, ela é mais causada, por exemplo, por processos virais, por infecções virais. O pessoal, quando faz uma febre baixinha assim, a gente pensa em vírus, né? É baseado nisso aqui que muita gente ganha o diagnóstico de virose quando vai lá no pronto-socorro, numa UPA, né? Assim, as criancinhas é super comum, né? É, Enquanto a febre alta, 38,6 ou mais graus Celsius, isso aqui favorece o diagnóstico de infecção bacteriana, né? Guarda essa informação, infecção bacteriana. A febre moderada, você vê, ela fica no meio do caminho. Então pode ser vírus, pode ser bactéria, aí já não é muito fácil da gente falar, né? E olha só, esse quadro aqui, ó, hiperpirexia. Olha a temperatura do paciente. Tenho certeza que você não conhece ninguém que teve essa temperatura aqui, né? É, e por quê? Porque isso aqui é uma situação rara. Eu vou falar para você duas situações que você pode ter uma hiperpirexia. A primeira foi uma que eu falei alguns slides atrás, que seria reações medicamentosas. Lembra que eu falei lá dos anestésicos inalatórios? Por exemplo, o alotano. É, esses anestésicos inalatórios, eles podem desencadear um quadro chamado hipertermia maligna. E olha só o sobrenome disso, hein? Hipertermia maligna. É um quadro clínico gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. O paciente faz quadros febris muito intensos, né? Isso é uma doença genética. O paciente tem uma genética que propicia que isso aconteça. E aí, meu amigo, quando o paciente faz essa temperatura aqui quase que dá para a gente falar que a febre é a doença mesmo. Por quê? Porque isso aqui começa a derreter, né? Estrutura orgânica. Isso aqui começa a desnaturar a proteína, né? Então é um troço muito sério, né? Isso aqui, nesse caso aqui, a temperatura elevada, de fato, vamos dizer, é a doença, né? E tem uma outra situação que causa hiperplexia, e essa aqui também pode ser uma novidade para você, ou pode até te chocar um pouco. A morte encefálica. Quando o paciente tem a morte encefálica, ele teve uma morte de todo o encéfalo, incluindo o tálamo. E o tálamo não é o cara que regula a nossa temperatura? O tálamo não é o chefe ali do nosso controle térmico? Então, uma vez que você perde o tálamo, você perde essa regulação de temperatura e o paciente pode ter hiperpirexia, beleza? Outra coisa importante é você determinar a forma de início da febre do paciente, né? Febres de início súbito, né? Assim, o paciente tem um dia bem marcado ali, começou há 2, 3 dias, por exemplo, né? O paciente fala assim, começou, ele estava trabalhando, senti mal, porque o termômetro estava com febre. Isso geralmente é febre infecciosa, geralmente é um processo infeccioso que está em andamento. Enquanto as febres de início insidioso,
Aquela febre assim que o paciente fala assim, ah, doutor, tem mais ou menos uns 2 para 3 meses que eu comecei a ter febre. Isso aqui geralmente faz a gente pensar em outras coisas, em outras causas, né? Então, o que que a gente tem que lembrar aqui? A gente tem que lembrar novamente, então, ó, tuberculose. A gente tem que lembrar, por exemplo, de alguns tipos de linfoma que tem uma evolução subaguda para crônica. Então, essas situações podem levar a quadros febris. Guarda isso aí. E duração da febre, né? As febres abaixo de uma semana são febres habituais, febres mais associadas a quadros infecciosos mesmo. Agora, quando o paciente está tendo uma febre que dura mais de uma semana, a gente tem que pensar novamente em etiologias atípicas para essa febre. Então, tornamos a pensar na tuberculose, tornamos a pensar aí em neoplasias, e aqui a gente tem que pensar também nas infecções um pouquinho diferentes, né? Tem algumas doenças infecciosas que elas não são agudonas, né? Elas não são um quadro que vem e vai. O que que a gente tem que pensar aqui? Ó, infecção pelo HIV, infecção pelos vírus da hepatite B, da hepatite C. Tem uma doença fúngica chamada paracoccidioidomicose. Então, elas são doenças que evoluem de forma arrastada com a febre. Beleza? Guardar isso aí. Outra coisa que a gente tem que ver é a evolução dessa febre do paciente, né? Então, essas febres que são persistentes ou remitentes também, né? Que é quase que sinônimo, o cara que está tendo febre constante, isso geralmente é processo infeccioso mesmo, tem um micro-organismo causando essa febre. Agora, quando a febre é intermitente, a gente tem que pensar, né? O que que é intermitente? É a febre que vem e vai, vem e vai. Novamente, vamos pensar aí, tuberculose, neoplasias do sistema hemolinfopoético, né? Então, linfomas, leucemias. Mas temos que lembrar de uma febre intermitente que tem uma intermitência bem típica, que é uma intermitência cíclica, né? Então, a gente tem dois padrões de febre. A gente tem uma febre que o paciente faz assim, ó. No primeiro dia ele não tem febre, no segundo ele não tem febre, no terceiro ele tem febre. Depois volta. Um dia sem, 2 dias sem, o terceiro dia tem febre. E assim vai. Sem febre, sem febre, febre. Sem febre, sem febre, febre. Isso a gente chama de febre terçã. E existe também uma febre chamada febre quartã, que é o quê? O paciente fica 3 dias afebril e ele tem febre no quarto dia. Depois ele fica mais 3 dias afebril e tem febre no quarto dia. Qual doença que causa isso? A malária. Bem típico da malária. Então guarda isso aí, beleza? Outra coisa que a gente tem que perguntar para o paciente são os sintomas acompanhantes, né? Então, lembrar aí da chamada síndrome febril, né? Quando o paciente tem febre, geralmente ele tem junto outras coisas. Então, ele tem astenia, tem calafrios, sudorese, hiporexia, que seria a inapetência alimentar, né? O paciente perde o apetite. É, lembrar que alguns pacientes só têm essa síndrome febril, tá? Eles só têm esses sintomas que vêm junto, mas não tem o quadro febril, como os imunossuprimidos e os idosos. E a gente tem que questionar o nosso paciente sobre fatores associados ao fator causal, não é assim? E aqui, além da anamnese, a gente vai ter que fazer uma pesquisa no exame físico do nosso paciente. Então, o que que a gente tem que lembrar aqui, ó? Manifestações de infecções. Então, quando o paciente está com febre, você tem que fazer lá uma revisão de sistemas, né? Um ISDAS lá bem feito. Perguntar ao paciente se ele tem sintoma respiratório, se ele tem sintoma do trato urinário, se tem alguma alteração na pele, porque são focos de infecção, né? Questionar o paciente se ele tem sintomas de anemia, né? Como a leucemia, olhar as mucosas do paciente. Se o paciente tem febre e anemia, o que que a gente tem que pensar aqui? A gente tem que pensar, por exemplo, em hemólise, em doenças hemolíticas, como a própria malária, né? Mas várias outras, tá? Várias outras podem causar febre e anemia. Isso aqui é um assunto complexo. Pesquisar visceromegalias, o que que a gente tem que lembrar nas visceromegalias? Por exemplo, aqui no estado que eu moro, né, que é Minas Gerais, a gente tem que lembrar aí dos pacientes com hepatoesplenomegalia febre mais hepatosplenomegalia, principal causa aqui na nossa região, leishmaniose visceral, beleza? Lembrar disso aí, já cansei de ver leishmaniose visceral dos tempos em que eu fazia minha residência lá em Belo Horizonte, né? Observar lesões de pele, lesões de anexo, né? Lembrar aquele paciente acamado
que tem lá a lesão de pressão, a lesão de pressão pode estar infectada, causando quadro febril. Atentar para o aumento de linfonodos, pensar novamente nos linfomas, manifestações articulares, pensar nas doenças autoimunes, e emagrecimento, pensar aí na tuberculose, pensar também novamente nas neoplasias. Beleza? Ó, questionar o paciente sobre o uso de drogas. Aqui serve, então, medicações e servem as drogas injetáveis também, né? Podem causar quadros infecciosos complexos. Lembra que a vocês, por exemplo, da endocardite bacteriana, doença que tem difícil tratamento, né? E que costuma cursar com febre mais prolongada. Questionar o paciente de transfusões de sangue, lembrar que isso aqui oferece um risco de hepatites B, C e HIV. Mesmo hoje em dia, mesmo com muito controle, avaliar distúrbios de consciência. Aqui a gente pode identificar, por exemplo, uma encefalite, uma meningite. Ficar atento para situações de imunossupressão e atenção para cuidado com animais, né? A gente tem algumas doenças aí que causam febre associada aos animais. Por exemplo, tem uma que chama doença da arranhadura do gato, que o nome já sugere, né? É uma doença que vem da inoculação de alguns micro-organismos ali da pontinha da unha do gato. Pode causar umas febres de difícil diagnóstico, difícil manejo. Beleza? Lembrar também de quem tem contato com leite cru, né? Quer dizer, leite cru, né? Assim, o leite natural ali da vaca, né? Vamos dizer assim. Ele pode estar contaminado com a brucela, que levar a uma doença chamada de brucelose, beleza? Doença de população rural, né? Ou então de quem trabalha com, com animais, como, por exemplo, os veterinários. Dito isso, a gente tem algumas coisinhas do exame físico que a gente tem que lembrar, né? Algumas situações aqui, que também auxiliam a gente no nosso diagnóstico. Então, presta atenção nisso que eu vou falar. Existe uma coisa chamada dissociação axilo-retal. O que é isso? É quando o paciente ele tem uma temperatura é, retal e axilar que não estão se encontrando. Lembra do que eu falei? A temperatura retal ela fica acima da temperatura axilar em 0,8, em 0,5 a 0,8 graus Celsius. Se essa temperatura retal estiver muito maior, isso é coisa ruim. Se ela estiver muito baixa, é coisa pior, né? Então, presta atenção. Temperatura retal desproporcionalmente alta. O que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar no chamado fenômeno de Lenander, tá? Guarda isso. Então, o que é o fenômeno de Lenander? É quando a temperatura retal está muito acima da axilar. O que a gente tem que pensar nisso aqui? Doenças infecciosas barra inflamatórias do abdômen baixo ou da pelve. Exemplo, apendicite. Outro exemplo, DIP, né, que é a doença infecciosa pélvica, né, das mulheres, que é um tipo de IST, né, um tipo de infecção sexualmente transmissível. E outro cenário que a gente tem seria a temperatura retal igual ou menor do que a temperatura axilar. Quando isso aqui acontece? Isso aqui acontece em uma situação muito grave, que é a chamada isquemia mesentérica. É quando falta sangue nos vasos mesentéricos e por isso as vísceras ficam mais frias, vamos dizer assim. E a temperatura retal fica abaixo da axilar, beleza? Diagnóstico difícil, doença de mortalidade altíssima. Por quê? Porque a gente só faz o diagnóstico tardio dela, beleza? Eu, infelizmente, já vi algumas, tá? Eu nunca conduzi nenhuma, mas durante o meu processo de aprendizado, de formação, eu vi alguns casos nos hospitais em que eu trabalhei e, infelizmente, eu acho que nenhuma deles teve a temperatura retal aferida, né? Ninguém lembrou desse recurso, né? Lembrar aí da dissociação pulso-temperatura, né? É uma informação que eu não falei para vocês ao longo da aula, mas guarda isso aí que eu vou falar. Para cada 1 grau de temperatura que sobe, a gente tem um aumento de 10 batimentos por minuto, tá? Da frequência cardíaca. Isso é normal, isso é fisiológico, qualquer pessoa tem isso. Quando a gente tem uma taquicardia excessiva, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que o paciente pode estar evoluindo aí para uma sepse, para um choque séptico, né? Que é o quê? Que é uma resposta inflamatória exagerada a uma infecção, né? E a gente tem o sinal de Fagit, que seria quando o paciente ele tem uma frequência cardíaca normal ou até uma bradicardia na vigência de febre. A gente tem que lembrar aqui de dois diagnósticos, um pouquinho mais frequente no Brasil, o outro praticamente extinto, talvez, né, no nosso país. Febre amarela e difteria.
Beleza? É isto. Para a gente finalizar, algumas situações especiais, né? Então, tem uma coisa chamada febre de origem indeterminada, e isso que mereceria uma aula à parte, tá? Mas vamos dizer assim que, basicamente, é uma febre em que você está investigando exaustivamente já por um tempo, você não achou uma causa possível. Quais que seriam as etiologias mais prováveis? Estatisticamente, infecção, neoplasia, doença inflamatória, entenda-se aqui por doenças autoimunes, outros diagnósticos alternativos e sem diagnóstico em 15% das vezes. Lembrar aí, ó, da febre no idoso. Lembra que o idoso não faz febre, né? Ou melhor, você não deve esperar que ele faça febre, né? Lembra que essa aula ela é sobre febre no paciente que não está internado e o paciente que não está na UTI. Os pacientes que estão internados e que estão na UTI, a faixa de temperatura é diferente e a gente acrescenta algumas causinhas de febre que a gente não está falando aqui ao longo da aula, beleza? Merece uma aula à parte. E muita atenção aqui com a hipotermia. Por quê? Porque a hipotermia ela tem o mesmo significado da febre. A hipotermia nada mais, nada menos é do que um tálamo que está funcionando errado porque ele está bêbado de citocinas. Então a interpretação é a mesma. Beleza? Agradeço a sua atenção. Espero que essa aula tenha te ajudado em alguma coisa. E tamo junto. Um abraço. Tchau, tchau.